Quando as limitações da lei dos homens reconhecerem Chico, a amplitude da lei divina interpretará Francisco. De forma equânime, tenho asseverado em minhas palestras o desejo de ver concretizada a libertação plena da humanidade, tornando assim cada cidadão com as mãos livres de fato. Livres, mas não para matar, não para roubar, não para espancar e não para agredir. Livres, sim, para expressar através dos gestos o que a boca e os olhos não conseguem revelar. Livres para plantar e para colher. Livres para apontar o caminho, a seta, a direção. Livres para dar e para receber. Compete a cada cidadão nortear a vida no cumprimento de duas leis que estabelecem os princípios da ação humana. Uma é a lei de Salomão, que representa a lei dos homens, promovendo a regra de direito ditada pelas autoridades e que tornam obrigatória para manter numa comunidade a ordem e o desenvolvimento. A outra é a lei de Moisés, que representa a lei de Deus, contendo recomendações dogmáticas transcritas nas Sagradas Escrituras, estabelecendo a ordem e a razão universal que garantem os valores morais e os princípios da fraternidade. Inegavelmente, a lei humana, ao longo da história, tem apresentado grotescas falhas, entre elas a permuta entre a crucificação de Cristo pela libertação do bandido Barrabás. Porém, as sentenças aplicadas pela justiça dos homens não têm valia alguma diante do juízo divino. Temos algumas leis que, em que pese a riqueza de sua intenção e abrangência, ainda não lograram êxito em sua plenitude. Por exemplo, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel aos 13 dias do mês de maio do ano de 1888, que facultou a oficialização da abolição do regime escravista, objetivando por fim ao período em que prevalecia a escravidão, cuja época testemunhava os senhores poucos, os escravos muitos, os senhores rompendo alas, os escravos perecendo de fome, os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros, os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses, os senhores em pé, apontando para o açoite como estátuas da soberba e da tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás, como imagens verossímeis da servidão e espetáculos da extrema miséria. 1 centenário e alguns anos não foram suficientes para pôr fim ao trabalho escravo que, lamentavelmente, ainda ocorre no Brasil, de norte a sul, do Monte Caburaí ao Chuí. Ao sul, nos deparamos com agricultores de rostos machucados pelo frio intenso, em meio aos campos, estábulos e cocheiras, aprisionados impiedosamente nas instituições financeiras em decorrência da safra frustrada, ou então pela falta de incentivo agrícola. Os sonhos depositados na terra produziram lágrimas e cicatrizes precoces. Ao norte, carvoeiros em turno e retorno, com os corpos marcados pelo calor ardente, denunciam, como denunciado tem sido frequentemente pelos meios de comunicação, a existência da mão de obra escrava, que fere a dignidade de quem recebe, enriquece de forma deplorável a quem paga e envergonha, manchando de nódoas
a quem permite e legitima esse tipo de trabalho. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nossa Constituição Federal, garantindo a cada cidadão a soberania, a cidadania, a dignidade como pessoa humana, os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, e tantas outras conquistas que jamais saíram do papel. Imaginar viver num país, desfrutando de todos os direitos assegurados em nossa Carta Magna, é embrenhar-se num sonho memorável, onde todos se rejubilam como patriotas. Entretanto, a realidade tem sido diferente. Tem sido um pesadelo interminável. A saúde está em coma. A droga que cura não está à disposição dos enfermos, porém a que vicia, mata e prostitui. É comercializada livremente à luz do dia. A educação é obstada pela necessidade de trabalhar ainda jovem para aumentar a renda familiar, que insiste em ser menor que as despesas. A segurança só existe para o exército blindado dos renomados marginais, uns portando armas bélicas, outros trafegando informações valiosas pelos corredores do poder. Como humanistas e cristãos, não podemos ficar inertes e calados diante desta realidade desumana, cruel e discriminatória. E a justiça? O que de fato podemos esperar dela? Indubitavelmente, a justiça entre os homens é o jugo do forte sobre as costas do fraco. A lei é látego para o obediente e riso para o rebelde que a escapa. Quem rouba um pão é ladrão e a justiça o condena. Mas quem rouba ou desfalca milhões é um financista e o povo aplaude. O rico devora o pobre e o forte consome o fraco. A lei vê tudo isso e se cala. Por quê? Porque estas são as leis que os homens escolheram para os homens, cujo conjunto sarcasticamente se chama justiça. A erva absorve sua nutrição da terra. O jumento passa a erva. O leão devora o jumento e, finalmente, o homem caça o leão. Qual o nome podemos dar à lei que autoriza a morte de irmãos aos montes e que fabrica Caíns aos milhões? É, sem sombra de dúvidas, a lei do demônio querendo governar as criaturas de Deus.